gravo e depois disponibilizo para vocês, pode ser bem útil. Eu vi aqui do Halley, eu não consegui olhar daí, mas do Ariel eu já dei uma espiada, que eu só lembrava dele, que falou que ia entregar. Da Bruna eu vejo só um PDF e uma pastinha. O da Bruna eu só coloquei o PDF com o link da pasta dela. Eu vou precisar de acesso daí, desse aqui no caso. Tá, eu vou Não pedir tenho pra ela. acesso. Tá. Não precisa ser hoje, acho que a nota perde segunda, né? Porque acho que a gente vai falar de modo geral ali do que tem em cada pasta dos materiais e depois a gente pode explorar esse da Bruna. Inclusive, eu vou anotar aqui para eu não esquecer de segunda. Eu dou mais uma olhada ali do que veio dos materiais. Pronto. Tá bem, então. Então, boa tarde, pessoal. Eu achei bem pertinente a gente se esforçar para se encontrar antes das férias, porque em fevereiro eu acho que vai ficar mais complicado ali. Tipo, a gente vai ter umas 3 semanas em fevereiro, só que a primeira semana, até voltar o ritmo, é cheio de reunião do IFES, que pelo menos para mim é bem difícil. E daí, quando a gente vê, já vai ser hora de vocês apresentar a banca 3, se é que vai ter. Vai ter? Vai ter, né? E já vai ser hora de vocês trabalharem no artigo para entregar a versão final. Então, eu acredito que daí, gravando, a gente conversa hoje. Depois, quando reiniciar em fevereiro, vocês tentam se organizar para fazer a última etapa do trabalho e se preparar para essa apresentação final aí, para a banca 3. Tá? Então, da perspectiva de vocês, o que vocês acham que tem que ser feito ainda? A opinião de vocês, assim, pensando em como foi a banca 2 e pensando no artigo final e na banca 3, o que vocês acham que precisa fazer? Ninguém quer falar, não sabem, estão com a cabeça em outros trabalhos? Sim, eu entendo, Joenifer. Tudo bem, é que tem outras demandas, né? Tem outros trabalhos. Eu ia até falar isso do artigo aqui. Eu deixei umas dúvidas lá e a professora viu, eu ia abrir agora para perguntar, mas já tô lendo lá que eu vi. Sim, eu estava olhando ontem para se preparar para a reunião, né? Então, eu já tenho coisas para falar para vocês no caso, mas primeiro eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim. Mas, mesmo assim, lembrando do que vocês apresentaram na banca 2, vocês teriam alguma ideia, assim, do que precisam fazer? Eu acho que eu só me sinto um pouco perdida ainda nessa questão de quais materiais a gente vai usar, o que a gente vai fazer com os materiais, na verdade. Eu ainda tô um pouco perdida nessa parte. Tá, a gente vai falar sobre isso hoje. E eu acho que o ponto que tu trouxe é realmente esse. O próximo passo é abordar esses materiais, tá? Então, na banca 1, vocês apresentaram o que era a ideia do projeto, né? Qual era o objetivo, o que vocês iriam fazer no projeto. Na banca 2, vocês já apresentaram um passinho a mais, que foi a análise dos questionários, certo? Abordaram as perguntas, as respostas do questionário, se organizaram por partes e falaram um pouco sobre cada elas agrupada. A gente criou categorias para se organizar, né? Porque eram muitas respostas, então criar categorias é uma técnica. Para a banca 3, o que entra de novo é essa outra parte dos materiais, que a gente vai falar bastante hoje, e também vai ser organizado em categorias, para a gente conseguir fazer fluir essa parte, para não ficar assim, aí todo mundo apavorado, o que tem que fazer com aquela quantia de material, né? Então, nós vamos categorizar eles, e daí eu sugiro que cada pessoa fique responsável por uma categoria,
para se organizar para falar e dar uma olhada naquela categoria, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela. Vocês acham que faz sentido assim? Porque é a nossa última etapa agora, né? Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, a gente vai concluir essa outra etapa, a gente vai focar hoje, falar sobre o artigo. Sabe por quê? O artigo vai refletir diretamente na apresentação, na preparação dos slides, tá? Então, se a gente se prepara para o artigo, é a partir dessa preparação do artigo que vocês vão tirar o conteúdo para os slides final. Combinado? A Helena colocou ali que na última reunião eles pediram que só fizéssemos a análise em resumão, basicamente, completássemos o artigo. É isso, realmente isso que a gente vai fazer, tá, Helena? Daí o objetivo de hoje é instruir vocês, explicar para vocês como fazer isso. Da minha perspectiva, não quer dizer que vocês não tenham ideias, não possam trazer, né, o que vocês acham, mas da minha perspectiva como coordenadora, orientadora do projeto, é o jeito que eu tô vendo que faz sentido e que vai facilitar mais para vocês também para se organizar dentro dos seus estudos, né? Porque eu sei que não é só PI que vocês têm. Então, aqui na pasta, tem esse arquivo que é link pasta Werther, onde está o link que vocês estão usando para redigir o artigo final, certo? Nós estamos usando o mesmo link. Eu entendo que sim, que a Joenifer tinha colocado até duas perguntas lá, eu vi ontem. Eu acredito que está correto, né? Então, eu vou abrir, daí tem o recadinho ali, e vou abrir o documento do artigo, que é o que eu estava mexendo ontem, tá? Basicamente, o que eu coloquei em amarelo, vocês têm que ler com bastante atenção aqui nesse texto, quando vocês forem sentar para fazer o trabalho, tá? Eu vi que o que a gente mais vai trabalhar vai ser a parte de análise e discussão de dados do artigo que ainda não está pronta. Tem apenas um parágrafo aqui, né, que eu vi que vocês trabalharam, tá? Parte da análise e discussão de dados vocês já apresentaram na banca 2, tá? Então, eu acredito que vocês já têm condições de fazer um parágrafo cada sobre o que vocês falaram naquela banca 2. Como vocês podem fazer isso? Podem assistir o vídeo, vocês gravaram um vídeo para a banca 2 e ir transcrevendo o que vocês falaram e depois só organizar no formato de texto acadêmico, né? Tem que mudar as palavras, colocar ponto final em algumas partes, fazer sentenças fechadinhas, usar conectores textuais, né? Por isso, portanto, dessa maneira, nesse viés. Então, para não se sentir perdido com relação a isso, assistir aquele vídeo é um bom recurso, tá? Então, sobre o artigo aqui, eu vou voltar lá no início. Eu vi que a introdução está, assim, quase 100%. Eu só coloquei uma sugestão aqui, que é de trazer algo do objetivo geral e da justificativa do texto. E até eu escrevi, olhar no projeto, porque tem isso lá, então vocês podem usar o texto de lá e depois a gente só muda um pouquinho ou reelabora em cima, enfim. Então a introdução está quase 100% na minha perspectiva, tá? Referencial teórico, a gente pode também manter, tá? Acho que vocês já fizeram uma boa parte aqui, acho que está ok, pode ser que mude um pouquinho lá na revisão final, assim, quando eu sentar para ler tudo o que vocês fizerem, eu vou alterando ali, trazendo algo mais para contribuir com o texto, com certeza, mas revisão de literatura, ok até aqui.
Metodologia está quase, eu diria. Na metodologia vai entrar a parte que vocês explicam sobre os participantes, tá? Porque deixa eu abrir aqui até mostrar para vocês verem como faz sentido o que eu tô falando. Se vocês forem aqui na metodologia, nos slides, ó, vocês vão ver o que tem que ter, né? Método, falar sobre qual que é a abordagem, vocês já colocaram lá. Até acho que fui eu que coloquei, se vocês quiserem elaborar um pouquinho mais, né? Procedimentos também já está lá. Daí faltou escrever um pouquinho sobre os participantes, que vocês já fizeram na banca 2, vale a pena ver o vídeo e colocar lá no texto daí, tá? E também falar sobre os instrumentos de pesquisa. Algumas linhas, 2 ou 3 linhas gerais sobre o que o instrumento, como foi o instrumento de pesquisa, que no caso foi o questionário, tá? Então, no método, aqui no artigo, ainda falta essas partes, tá? E eu até adicionei aqui as dicas, assim. Sugeri deletar esse parágrafo, depois vocês releiam e vejam se faz sentido a minha sugestão. Mas o método está quase, tá? Quem gostaria de ficar bem responsável aqui por essa parte do método? Quem que falou na banca 2 sobre quem eram os participantes da pesquisa? Vocês lembram? Foi a Jennifer? Olhando no vídeo, vocês vão ver, tá? E também eu falo isso porque, deixa eu fazer uma pausa aqui, porque assim, quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe qual escada subir para ir chegando lá, né? Então, se eu só disser assim para vocês, vocês têm que escrever o artigo, façam isso, isso, isso e deu. Eu sei que vocês vão se organizar para cada pessoa fazer uma parte. Mas, por exemplo, se a Joenifer já sabe que ela que vai escrever um parágrafo ali sobre o que está faltando, ela já pode começar a subir essa escadinha para chegar lá onde precisa, que é ter aquela parte da metodologia pronta, tá? Por isso que eu estou dando a sugestão. Então, quem sabe fica com a Joenifer. Pode falar, Joenifer. Eu ia dizer que eu não lembrava quem tinha feito, mas eu podia fazer essa parte. Aí, já que a Helena falou que acha que foi eu, se as meninas concordarem, eu posso ficar responsável por fazer essa parte. Ou depois vocês decidam entre vocês, mas eu acho legal ter alguém já destinado para tu ir fazendo o teu plano ali de quando tu vai sentar para escrever essa parte, enfim, né? Depois vocês podem ver entre vocês daí, então. Só fica a sugestão de seguir o que foi feito na banca 2, ok? Quem for fazer essa parte daí precisa escrever pelo menos algumas linhas, eu diria uma breve apresentação de quem foi os participantes, conforme a banca 2, refletindo as 7 primeiras perguntas do questionário, que era para saber quem eles eram e sobre suas aulas. E depois vai ter mais algumas linhas, eu diria que outro parágrafo, explicando sobre o procedimento de coleta de dados, que foi o questionário, como é que foi, trazer 1 ou 2 exemplos de perguntas, tá? Sobre esse instrumento de pesquisa. Lembrando aqui, ó, que os slides, né, o que vai na metodologia, dá para olhar aqui nos slides, assistir o vídeo e se basear para escrever lá. Fica claro assim para vocês? Tá, perfeito então. Tranquilo, ok. Obrigada, pessoal, pelo feedback ali no chat. Então, aqui, vamos seguindo. Depois da metodologia que eu falei, aqui o que falta, a gente vai entrar no coração do artigo, tá? Esse coração do artigo vai ser dividido, organizado em 2 seções grandes, tá? Uma seção grande, que eu vou colocar aqui agora em vermelho, vai trazer
a análise das respostas do questionário. Só que não sobre os participantes mais. A gente já colocou aquela parte lá na metodologia, tá? O que vai trazer? Vai trazer aquele resumo sobre essas duas perguntas que eu já coloquei aqui, se é que se costuma usar os termos em inglês, se já notou dificuldade dos alunos pronunciarem. Daí vocês vão organizar essa sessão apresentando exemplos do que foi colocado no questionário e também vão relacionar essas perguntas com o objetivo da nossa pesquisa. Essa é a primeira grande sessão aqui, 4.1. Isso é o que tem que ter nessa sessão. Novamente, repito, se vocês assistirem o vídeo da banca 2, alguém já fez isso de forma oral, porque nos slides a gente tinha lá, né, análise e discussão de dados. Esse primeiro slide, no caso, é sobre os participantes, não vai aqui, vai na metodologia, no artigo. Mas depois, aqui começa a parte que vai na seção que eu tô falando ali, tá? Então, vocês já têm parte pronta. O negócio é sentar e redigir isso como um texto acadêmico no seu artigo. Então, essa é a primeira grande sessão aqui na análise e discussão de dados. Vou até escrever. Primeira grande sessão, tá? Depois a gente vai arrumando aqui, os títulos são provisórios, tá? Não vai ficar assim, mas para a gente se organizar é um bom começo. Tem aqui toda a instrução do que eu espero que vocês tragam nessa sessão, tá? Já tem um pouquinho aqui, tá? Até coloquei uma dica antes do parágrafo. Vocês lembram quem foi que redigiu esse parágrafo? Foi a Joenifer? Que a pergunta era da Joenifer, né? Foi? Tá, Joenifer. Então, aqui, Joenifer, a minha resposta ficou aqui, né? Quando você vai trazer uma frase que os professores colocaram no questionário, vocês vão precisar colocar entre aspas, né? E geralmente, num artigo, quando a gente vai relatar os resultados de uma pesquisa, a gente não usa o nome real dos participantes, a gente coloca assim, participante A, participante B, para deixar eles anônimos, para não expor eles. Vai que eles falaram alguma coisa que expõe eles no questionário. Daí não é legal dizer quem eles são para publicar um artigo, por exemplo, tá? Isso pode gerar desconforto entre os professores da área, que depois vão ouvir. Ah, eu falei isso e meus colegas sabem. Então, a gente nomeia eles, participante A, participante B, participante C. Cada um deve ter um nomezinho. Respondida a tua pergunta, Joenifer? Sim, mais ou menos, peraí. Então, Tá. depois da aspa, daí, das aspinhas, aí eu coloco, tipo, vírgula, participante B ou participante A? Tu vai ter que identificar. Uhum. Tá. E tu viu que eu coloquei em bloco? Tu sabe o que quer dizer em bloco? Não, eu ia perguntar isso também, porque eu não entendi essa parte. Tá, então eu vou te mostrar assim, ó. Aqui tem uma fala em vermelho, né? Tu Isso. vai até o fim da fala, tu vai separar do texto principal. Ah, entendi. Daí, no caso, justifica e coloca com um espacinho diferente, assim, ó, para destacar que é uma fala. Ó, aqui é um exemplo, tá? E daí, do ladinho da fala, eu já coloco qual o participante falou. Aham, entre parênteses, coloca participante, tal, tal. Tá. Outra coisa, tem que arrumar aqui, né? Tem que fazer uma conexão boa, tem que dizer que vai apresentar uma fala e essa fala reflete isso, isso e isso, né? Por exemplo, vocês vão colocar exemplos de trechos do questionário. Não pode só soltar lá no meio do artigo, tem que dizer alguma coisa antes do trecho, antes da fala, e alguma coisa depois, tá? Fazer uma Certo. conexão dessas falas com o texto, tá? Ok.
Então, a primeira grande sessão já está iniciada aqui, né? Pelo jeito ali, a Joênifer já trouxe um parágrafo do que eu estou pedindo aqui. Não está pronta, acredito que vai faltar ainda aí mais uns 2 parágrafos nessa sessão, tá? Almejar ter no mínimo uns 3 parágrafos em cada sessão grande dessa de análise das respostas do questionário. Lembrando que vocês têm lá no vídeo da banca 2, tá? Não é do zero, vocês já estão preparadas para finalizar essa parte aqui. Agora vem a parte nova, né? Joênifer, eu vou tirar para não confundir essa pergunta aqui que está em vermelho, tá? Tudo bem, sem, porque eu vou colocar essa grande sessão aqui, que é a segunda grande sessão da análise de dados, eu vou colocar em vermelho também para vocês verem, né? Seção 4.2, ó. Vejam que a gente tem seção 4, análise e discussão de dados, 4.1 é a primeira grande sessão, 4.2 é a segunda grande sessão. O que vai aqui nessa segunda grande sessão? Vai a análise das respostas sobre os materiais no questionário. Então, o que eles falaram lá no questionário sobre os materiais, que tipo de materiais que eram, se eles iam compartilhar ou não, um parágrafo curto para iniciar. Né? E daí mencionar exemplos colocados pelos professores. Isso vocês fizeram na banca 2, tá? Vocês fizeram isso. Aqui, na subseção 4.2.2, é que vai entrar a análise dos materiais em si, tá? Então, seção 4.2 é sobre os materiais didáticos, daí subseção dentro dessa, 4.2.1. O que eles falaram? Primeiro dos materiais do questionário, cuida para não repetir o que já foi exposto na sessão anterior, e a última parte dessa sessão vai ser a análise dos materiais disponibilizados. Então, a gente pode criar categorias para ajudar vocês a se organizarem, tá? As categorias podem ser professores que disponibilizaram slides, depois outros que disponibilizaram livros, tem vídeos. Hoje entrou, que eu vi ali, um manual, tá? E pode ter uma categoria outros, que fica para o que não se encaixar nessas primeiras. O que vocês vão ter que fazer? Escrever um parágrafo breve sobre cada uma dessas categorias de materiais e trazer alguns exemplos dos termos que aparecem. Então, vocês vão ter que abrir, vocês não vão ter que ler todo o material que está lá, mas vocês vão dar uma olhada para trazer exemplos para o artigo de termos que apareceram nesses materiais compartilhados, tá? Então, o que eu ia dizer, né? Que vocês podem se organizar dentro dessas categorias para olhar esses materiais. Alguém pode ficar com os slides e os livros, e outras pessoas do grupo ficam com o vídeo, o manual e os outros que não se encaixam nessas primeiras aqui. Pode ser uma ideia. O que tem que fazer sobre cada categoria? Dar uma olhada no material, não é? Ler 100%, porque eu sei que é inviável, né? Tem livros lá com 40 e poucas páginas. Enfim, não é esse o objetivo. Mas dá uma olhada o que vocês acham, assim, de termos para trazer para cada categoria uns 3, 4 exemplos de termos ou expressões que foram utilizadas. Muito bom aqui usar imagens, porque eu vi que tem material lá com bastante imagens, tá? Então, o professor Emerson colocou um material muito bom lá, que com certeza vai dar para fazer um monte de atividades mais adiante, não vai pertencer a esse PI agora, não quero apavorar vocês, tá? E depois de fazer
essa sessão da análise dos materiais disponibilizados, vocês vão ter que fazer as considerações finais no artigo. O que vai? Primeiro, tem que trazer um resumo geral da ideia do trabalho que foi apresentado no artigo. Tem que trazer uma parte de considerações finais no artigo, sempre faz isso, retoma alguns aspectos do que foi dito e do objetivo geral do trabalho, depois destaca um ou dois aspectos pontuais que foi concluído da sessão análise de dados. Vou até mudar o verbo aqui, né? Destacar um ou dois aspectos pontuais que foi concluído da sessão de análise de dados. Na sequência, vocês podem escrever sobre limitações do estudo, tipo, o que teve de dificuldades, desafios. Um parágrafo curto também, né? Sobre limitações, sempre é uma coisa que se diz ali nas considerações finais. E, finalmente, concluir com indicações para pesquisas futuras. Então, quais são os próximos passos que vocês enxergam dentro dessa pesquisa? E a gente sabe, né? Acho que o próximo passo lá para o ano que vem, se o projeto for aplicado, vai ser trabalhar nas atividades e aplicação delas. Então, assim, a gente já tem coisas aqui para escrever em tudo. Depois, assim, vai ficar mais para uma revisão, escrever aqui, se é que vocês querem colocar essa sessão, não é obrigatória, agradecimentos, referências, dar uma conferida, ver se vai entrar outras, ver se está tudo lá, né? Ainda não estão prontas, porque eu vi que tem referências ali que vocês colocaram no referencial teórico, naquela sessão específica do referencial teórico que não estão aqui, tá? Então, a gente vai precisar fazer uma conferência depois de ter o texto final. O que vocês acham até agora? Entenderam os próximos passos? Já o resto do pessoal, eu acho que a gente podia fazer funcionar a coisa. Vocês viram que ainda tem coisa para fazer, né? Para entregar o artigo e depois para a banca 2 também. Então, eu vou só dizer aqui, ó, por exemplo, para a banca 2, a gente foi até aqui. A gente entrou um pouquinho na análise e discussão dos dados e colocou essa primeira sessão aqui, basicamente. Para a banca 3, vai entrar essa última sessão, né? Eu até posso escrever do lado. Essa sessão vai entrar como nova na banca 3, tá? Eu pensei assim, ó, a Joenifer, no caso, ela já ficou encarregada aqui de cuidar dessas partezinhas que faltou da metodologia, né? Então, ela vai dar uma polida nessa parte e vai trazer 2 parágrafos, no mínimo, ali, dessas indicações que estão faltando, tá? Mais ou menos, acho que vai ser o que eu tô achando aqui. Não sei, se vocês quiserem trocar depois, tudo bem. E eu sugiro, por exemplo, que a Helena e a Maria Laura se dividam nessa última sessão aqui que está faltando, tá? Mas é só uma sugestão de organização do grupo, tá? Daí, quando chegar aqui nas considerações finais, vocês podem pegar essas dicas e também se organizar para escrever a partir daqui, ó. Uma pessoa pega 2 pontos, outra pessoa pega um aqui, ou pega outro ponto aqui, sabe? Eu indico que vocês façam isso, que a gente já conversou, né? Que sentar e escrever junto, pelo menos para mim, não funciona. Então, eu gosto, quando eu vou escrever um texto com um grupo, cada pessoa fica responsável por uma parte, e depois todo o grupo revisa e se ajuda a melhorar o todo, tá? Então, essa é uma indicação aí para vocês.
tudo bem até aqui? Vocês têm mais alguma coisa? Precisam de mais alguma... Tem mais alguma dúvida? Tá. Então a gente vai estipular uma data, tá? Porque, como eu falei, fevereiro é um mês bem corrido. E para eu revisar esse texto, eu vou precisar de um tempo hábil, tá? Tá bem, que bom. Qualquer coisa depois, né, tem o vídeo, tá tudo escrito ali, tá? Todas as instruções. Eu só preciso contar com vocês que vocês vão ler o que diz ali, tá? Se vocês não lerem, vocês vão se desesperar e daí vão pensar, tem que fazer toda aquela parte do artigo. Mas vocês têm aí, eu diria que 60%, 70% encaminhado. Vocês só precisam tirar um tempo, sentar, ler, assistir o vídeo, olhar os slides. Às vezes eu sinto falta, assim, parece que vocês não olham os slides antes de escrever, tá? Então é uma ótima dica, ou assistir o vídeo antes de sentar para escrever, tá? Vai ajudar muito vocês, para não ficar com aquela síndrome da página em branco. Mas eu acho que não precisa fazer nas férias, sabe? Acho que vocês podem fazer lá na primeira semana de fevereiro. Agora eu quero ter uma data com vocês, porque eu quero ler esse artigo, né? E eu quero fazer a revisão, eu quero acompanhar com vocês o que vocês estão escrevendo ali, para, tipo, liberar o texto como pronto, né? Então eu também vou contribuir. Só que eu vou contribuir com a parte de fazer o polimento, o fechamento de cada sessão, essa conferência das referências, enfim. Eu queria ver com vocês se a gente pode combinar. Vocês já têm alguma data para a banca 3? Não tem, eu acho, né? Eles vão dar a data, acredito que na primeira semana de fevereiro, a banca 3 do PI. Alguém sabe? Não tem, a Joenifer colocou ali no chat. Tá, eu queria combinar com vocês para o dia 8 de fevereiro, vocês compartilharem comigo a primeira versão finalizada. Vocês acham possível? Tá, porque daí vocês voltam dia 31 de janeiro para as aulas. Naquela primeira semana, vocês já se esforcem para pegar, porque se vocês deixarem pronto o artigo, depois vai ficar o tempo para os demais trabalhos que seguem, né? Que vão ser vários, se preparem lá em fevereiro. Com certeza vai ser finalização de trimestre. Os professores vão colocar todas as datas de entrega para fevereiro, a maioria. Então, ali na segunda semana de fevereiro, vocês estariam com a primeira versão pronta, e daí eu pego ali 2 dias para revisão, e depois fica só os retoques finais e preparar os slides para a banca, porque não vai ser só os slides e o vídeo dessa vez, né? Vai ter todo o artigo que vocês vão entregar também ali em fevereiro, tá? Então, acho que é isso, pessoal, da minha parte. Eu agradeço vocês por a gente fechar no sábado, né? Dia de semana não deu certo para nós. Acho que eu vou até... Vocês têm mais alguma dúvida? Não, prof, sem dúvida. Obrigada também por essa reunião antes das férias. Já sanou bastante as dúvidas.